espaço, revisitando o planeta Terra. Abdução em Niterói, Rio de Janeiro. Testemunha Cléa Terrier, dona de casa, mãe de 2 filhas e que contava na época do episódio 22 anos de idade. Local, Praia do Saco de São Francisco, prolongamento das praias de Icaraí e do Canto do Rio de Janeiro, situados na cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro. Antigamente era um local ermo, mas hoje é muito procurado, em virtude do belo panorama que ali se descortina na Baía de Guanabara, emoldurado pelas montanhas da vizinha cidade do Rio de Janeiro. Data e hora do episódio: no dia 10 ou 11 de setembro de 1956, que pendurou das 11 horas às 16h03 aproximadamente. Pesquisa realizada em 17 de novembro de 1975, no início de 1976, em 5 de maio do mesmo ano. Resumo do episódio: declarou a testemunha que encontrava-se sentada à beira da praia às 11 horas, aguardando a condução que deveria levá-la de volta à sua residência em Niterói, quando teve sua atenção despertada por um objeto voador que, com estridente ruído, aproximou-se da praia e ficou pairando sobre o mar, próximo à arrebentação das ondas, fato que causou pânico aos banhistas ali presentes. Informou que a sua memória sofreu a seguir um colapso, pois não se recorda da maneira pela qual foi transportado para o interior do objeto, onde se encontravam vários tripulantes. Um deles, dirigindo-se a ela em português, submeteu-se a exames através de um aparelho. No disco voador, ela notou também a presença de uma das pessoas que se encontrava na praia, mas que pareceu achar-se inconsciente. Ocorreu em seguida um segundo lapso de memória da testemunha, que não sabe explicar como encontrou-se novamente sentada à beira da praia, esperando um ônibus que levaria para a casa. Quando ele chegou, nele também viajaram as pessoas que ela havia visto na praia pela manhã, 4 ou 5 horas antes, inclusive a personagem que, ao seu ver, encontrava-se inconsciente no interior do disco. Relato do episódio, relato dos fatos que precederam o episódio. A testemunha, no dia assinalado, dia 10 ou 11 de setembro de 1956, havia deixado sua residência no bairro do Cumbango, em Niterói, com o objetivo de ver uma pequena casa que se encontrava à venda no bairro do Saco de São Francisco, hoje chamado simplesmente São Francisco, quando chegou após uma viagem de ônibus de aproximadamente 1 hora e 30 minutos, depois de visitar o imóvel do qual se agradou e de conversar com a proprietária, retornou à margem da estrada a fim de aguardar o retorno do ônibus, que a levaria à sua casa. O horário do veículo obedecia a intervalo de 60 minutos, fazia muito calor naquele dia. A testemunha, sentando-se num monte de pedras próximo à praia, distraiu-se observando o movimento dos banhistas, que avaliou em torno de 15 a 20 pessoas, umas dentro e outras fora da água. Eram cerca de 11 horas, ela preocupou-se ao pensar que ainda tinha que preparar o almoço para as filhas, uma de 1 ano e meio e a outra de 3 anos. Nisso, a sua atenção foi atraída para um leve ruído vindo do mar, o que ela relacionou a um ponto luminoso que descia sobre o mar. O ruído aumentava enormemente, a tal ponto que ela levou as mãos aos ouvidos para protegê-los. O mesmo gesto ela notou no rapaz que estava sentado na praia. Os banhistas que antes se encontravam no mar haviam-no abandonado, com receio do ruidoso objeto que se aproximava, e temerosos se reuniram em grupos. A última lembrança que a testemunha guardou foi de que um objeto de grandes proporções, redondo, muito luminoso, a ponto de ofuscar a vista, que estacionaram a 25 metros da praia e a 5 metros da quebração das ondas, que baixaram até a superfície da água, sem que esta, contudo, sofresse qualquer alteração.
O ruído, entretanto, permaneceu o mesmo, estridente, lacerante. Segundo a testemunha, deve ter havido um ato da sua memória, quando ela recorda-se a seguir de achar-se estendido sobre uma estrada na penumbra, em um corredor curvo, sem saber a maneira pela qual fora transportado para ali. Um estrado. Em outro estrado, imóvel, encontrava-se o rapaz que momentos antes ela havia visto na praia, protegendo na ocasião também os ouvidos contra o ruído. Como foi mencionado acima, naquele recinto o ruído continuava insuportável. Percebeu em seguida a aproximação de duas personagens que caminhavam a passos lentos, mas de maneira natural, e cujas feições não pôde distinguir, pois, embora usasse capacetes translúcidos, estavam os mesmos embaçados. Eram mais altos do que ela, que tem 1,52 m, aparentemente 1,75 m de altura. Usava um macacão de material que se assemelhava à lâmina de alumínio, com cinto do mesmo material, a qual cobria também as mãos e os pés, como se fossem luvas e sapatos. Sem nada dizer, eles tomaram Clélia e o rapaz nos braços e o transportaram através de uma porta do corredor para uma sala circular de uns 20 metros de diâmetro. E os colocavam novamente cada um em um estrado, em uma maca. Clélia supôs haver estado uns 20 minutos no referido corredor. Na sala onde fora instalada, Clélia continuava a perceber o ruído que tanto a incomodava, e súbito aproximou-se dela um homem sem capacete, com os cabelos grisalhos penteados para trás, e que se dirigiu a ela num português perfeito e melodioso. Ele queixou-se então do ruído que começava a deixá-la louca. Dizia-lhe isso enquanto vedava o orifício externo dos ouvidos com os dedos. A personagem assegurou-lhe que em breve corrigiria o som, mas que ela não devia vedar os ouvidos com os dedos para não se prejudicar. O seu interlocutor aparentava 1,70 m a 1,75 m de altura. Usava vestimento igual aos outros dois, mas tinha os olhos cheios. Os olhos eram escuros e penetrantes. Clélia não conseguiu ver-lhe os dentes, pois a boca se entreabria pouco. Quando ele sorria, caminhava mais depressa do que os outros dois, porém com movimentos suaves e seguros. O personagem explicou-lhe a seguir que ela havia sido trazida a bordo do engenho para ser examinada. Há uma interpelação de Clélia referente ao banhista trazido igualmente para aquela sala. Foi-lhe explicado que ele havia sido deixado inconsciente porque não tinha condições de enfrentar a realidade sem medo e pânico, como ela vinha fazendo, e que aquela fora a razão pela qual ela havia sido conduzida a bordo do disco voador, a fim de ser submetida a exames. O homem tomou Clélia nos braços e colocou sobre uma maca que se encontrava próxima a uma parede, na qual estava fixado um aparelho de forma quadrada e que era movimentado em todos os sentidos por uma espécie de sanfona. O aparelho foi então conduzido ao longo de todo o seu corpo e também lateralmente. Durante os exames dela se projetava uma luz roxa, o ruído havia diminuído de intensidade e era agora perfeitamente suportável. Pareceu a Clélia que o exame pelo aparelho de luz roxa havia durado uns 5 minutos, ao fim dos quais a personagem deu por encerrada aquela fase e disse que queria conversar com ela. Clélia retrucou que lamentava não ter no momento uma máquina fotográfica para poder documentar com retrato inacreditável o momento que estava vivendo. Foi-lhe então indagado o que significava a palavra retrato, ao que Clélia respondeu, exibindo uma carteira que trazia sua foto. O personagem retrucou-lhe que no próximo encontro com ela seria dado um jeito para que tal acontecesse. Ponderou Clélia que um próximo encontro seria difícil, pois ele ignorava o seu atual endereço e que o mesmo seria mudado em breve. Achá-la em qualquer lugar não seria problema para nós. Foi a resposta. Por enquanto, pelo registro feito, havia pouco pela máquina. Ele seria localizado em qualquer ponto onde se encontrasse. A personagem acrescentou, entretanto, que para o encontro era preferível um ambiente ao ar livre, com vegetação ou água, pois recintos fechados não era propício a contato com eles. Nas suas abordagens e aproximações da Terra, eles usavam de muita cautela e sigilo, pois os terrestres podiam ser tentados a atacá-los, que levariam os mesmos a uma derrocata, que deveria ser evitado. Eles estavam aí pesquisando e não eram inimigos, ao contrário, ajudavam. Perguntou ainda a Clélia a razão de uma cicatriz que havia no seu baixo ventre, como podia ter ele notado naquela lesão, aquela lesão na pele que resultava de uma intervenção cirúrgica cesariana que ela submeteu no ano anterior. A isso ele respondeu que a nossa medicina era ainda bastante atrasada
ao deixar cicatrizes tão feias e que, por outro lado, que a máquina com que ela for examinada não havia segredo, pois ela desvendava mesmo através do vestuário. Ainda com relação ao rapaz que permaneceu inconsciente, ele explicou a Clélia que posteriormente a deixaria também com a amnésia parcial ligada a determinados fatos que ela presenciaria e sobre os quais havia conversado, porque não convinha que ela falasse ao seu marido sobre os mesmos, pois caso ele não lhe desse crédito, poderia interná-la como doente mental numa casa de saúde. Se no presente, acrescentou ele, viesse ali faltar palavras ou ideias para relatar aquilo que não havia participado ou visto, para o futuro isso não aconteceria, pois na hora certa ela teria capacidade suficiente para descrever exatamente o que hora lhe estava acontecendo a bordo do disco voador. Foi-lhe ainda mostrada a sala de comando, separada da sala circular. Nela havia uma parede aparentemente de vidro espesso, brilhante, através da qual podia distinguir o exterior, mas como se fosse envolto numa neblina. Pelos cálculos de Clélia, ela teria permanecido cerca de 3 horas na sala circundante e de comando. Deve ter ocorrido outro lapso de memória, pois Clélia não sabe explicar como encontrou-se novamente sentado nas pedras à beira da estrada, à espera da condução. Quando o ônibus chegou juntamente com ela, embarcaram outras pessoas, entre as quais os banhistas que ela havia visto na praia, inclusive o rapaz que momentos antes encontrava-se em estado de inconsciência no interior do disco voador, próximo a ela. Observou que durante a viagem os passageiros mantinham-se calados, mas recorda-se de que alguém perguntou que horas eram. Ao que lhes foi respondido que era 16h30. Clélia notou então que o seu relógio havia parado nas 12h05. Havia assim transcorrido 4 a 5 horas desde que chegou à praia. Ao entrar em casa, perguntou-lhe o marido com insistência qual o problema que ela tivera naquelas horas, que estivera ausente. Ela nada se lembrava, esqueceu-se mesmo de falar e ele sobre a casa que fora ver naquela manhã. O motivo de sua ida ao bar do Saco de São Francisco pareceu a Clélia que ela própria não queria lembrar daquele fato, que estava ligado ao ruído ensurdecedor que se gravara na sua memória, ameaçando a levá-la à loucura. Para o marido, ela argumentou que a casa não a interessava, pois o comércio local era muito precário. O relógio de Clélia, que deixara de funcionar por ocasião dos acontecimentos acima expostos, não pôde mais ser reparado, não bastante houver sido examinado por 3 relojoeiros. Clélia relatou ainda que, uma semana após a sua estranha experiência, teve a oportunidade de ler em jornais reportagens referentes a discos voadores que haviam sido avistados na cidade de Magé, estado do Rio de Janeiro. Nessa ocasião, o episódio que vivera ressurgiu inteiramente na sua memória. Entretanto, somente 5 meses antes de nossa entrevista, havia ela relatado pela primeira vez a sua aventura no disco voador e a fez a sua filha mais nova, então com 21 anos. Quem trouxe Clélia à nossa presença foi o nosso amigo, o ufólogo Carlos Arthur Ribeiro Rocha, Carlinhos Sideral para os amigos, e que juntamente com o engenheiro Altino Silvio Nunes, interessado em ufologia e promotor de conferência de Rinker, no Clube de Engenharia em setembro de 1975, procurou reconstituir fase do episódio ocorrido no Saco de São Francisco. Para isso, tentaram localizar a casa que Clélia visitara 20 anos antes. Todavia, em razão do grande desenvolvimento do bairro, agora com inúmeras construções novas e que se constituiria em local muito procurado por aqueles que procuravam fugir à poluição dos logradouros industriais de Niterói, não foi possível a Clélia encontrá-la. Possivelmente já havia sido demolido para dar lugar a uma construção mais moderna. O Dr. Altino foi então de parecer que o episódio relatado por Clélia não devia passar de um sonho ou de um período de ausência, pelo que ela havia esforçado para esquecer inteiramente. Regressão do episódio em sono hipnótico. 6 meses após o relato acima e 20 anos após a ocorrência do episódio focalizado, foi a testemunha submetida a uma hipnose regressiva em 5 de maio de 1976 pelo médico e parapsicólogo professor Silvio Lago, na residência deste em Niterói. O Dr. Lago, pela regressão em estado hipnótico, que provocou em testemunho de UFOs como os senhores Benedito Miranda e Onilson Patero, dispensa a apresentação aos leitores desse boletim. No caso, em apreço, demonstrou abordagem cautelosa, manipulação segura da técnica de indução para o estado hipnótico profundo. A testemunha Clélia falava muito baixo, o que dificultou posteriormente a captação e a compreensão de suas palavras na fita gravada durante a regressão em hipnose. Em alguns trechos, a fila apresenta também defeitos, mas que não prejudicaram o resultado global. Durante a regressão, a testemunha confirmou em linhas gerais tudo que havia relatado em estado consciente. A gravação demonstrou o sentimento de viva apreensão da testemunha nos trechos referentes à aproximação do ruidoso veículo extraterrestre, ou descoincidência do relato de Clélia em hipnose, quando em estado de vigília falam a favor de sua seriedade.
Pelas manobras comprobatórias específicas, durante a regressão foi confirmado o seu estado hipnótico profundo. Dr. Silvio Lago, como está se sentindo, minha jovem? Pergunta. Muito bem, está sentindo um soninho gostoso, tudo. Quando estiver mais profundo ainda, verá que este sono é altamente repousante. Ela repousa bastante, ele vai repousar você demais. Vá chegando até aquele 1º de janeiro, o dia em que você saiu para ver aquela casa que pretendia comprar. Vá descrevendo naquele dia, como se você estivesse exatamente lá. Está bom? Pergunta. Não chegou ainda aquele dia 1º de janeiro? Pergunta. Você tem que aceitá-lo e progredir em seu arquivo mental, até chegar exatamente em aquele dia em que você saiu para ver aquela casa que pretendia comprar. Vá descrevendo aquele dia, como se você estivesse nele. Você está naquele dia de setembro de 1956? Pergunta. De sua experiência, agora já está diferente. Você está vivendo exatamente como se fosse aquele dia, certo? Pergunta. Vá descrevendo como é que você acordou naquele dia, com calma. Vá me dizendo, com calma, como você acordou? Pergunta. Aquele dia você está acordando, o que você pretende fazer? Clélia. A minha casa, de incompreensível. Dr. Silvio Lago. Sim, prossiga. Veja a roupa com que você está. Clélia. Estou vestido um vestido fino, branco, incompreensível, branco. Dr. Silvio Lago. Como está o tempo, o dia? Pergunta. Clélia. Limpo, bonito. Dr. Silvio Lago. Sol? Pergunta. Clélia. Acabou a visibilidade do tempo. Dr. Silvio Lago. Você está bem de saúde? Clélia. Estou muito bem. Estou, nem muito. Dr. Silvio Lago. Então você emagreceu, não é? Pergunta. Clélia. Hein? Diz para mim, este é o mesmo ônibus que você deve visitar. Aqui é a casa e depois é o ponto, porque as duas casas, ali é o jardim, velho jardim, a praia, outubro, numa rua escura, eu não vejo nada, só a praia, estou confusa, estou tonta. Dr. Silvio Lago. Está gostando? Pergunta. Já localizou a casa? Clélia. Já. A senhora com quem esteve, aventalzinho branco, perto, tem um lugar vago, mandou-me descansar, sentar a casa, um horário correto, a luz, as coisas, um momento muito bonito, chegou perto, intervalo, bonito, muito bonito, eu não posso demorar muito, eu tenho que ir embora. Doutor Silvio Lago, onde você está? Pergunta. Clélia. Portãozinho de madeira, fala sonolenta, ainda acredito que eu qualquer menino possa pular o portãozinho, rio, de tão pequeno que ele é. Doutor Silvio Lago, você tem vontade de pular então? Clélia. Eu não tenho, o portão é pequeno, bem baixinho tem, o sol está quente. Doutor Silvio Lago, o sol está o quê? Pergunta. Clélia. Está quente, eu tenho que ficar no sol, esperando, aguardando o ônibus chegar. A moça é muito boa, eu vou levar, eu não tenho comércio nenhum aqui. Doutor Silvio Lago. Então você já foi para casa? Pergunta. Clélia. Não sei ainda, falta subir, é muito longe, tão bonitinha a casa, é tão bonitinha, mas é longe do comércio, longe de tudo. Eu estou sentindo um calor, está tão quente, se ao menos tivesse um guarda-chuva, uma coisa qualquer. Doutor Silvio Lago, você não... Pergunta. Clélia. Só tem uma saída, me aproximar um pouquinho da praia. O ônibus vai demorar muito mesmo. Oh meu Deus, o que vai fazer aqui? O que vou fazer aqui? Pergunta. Estou cansada de estar em pé, sol quente, está ficando tarde, muito tarde. Oh, já são 11 horas, daqui até que chegue em casa para dar almoço aos meninos vai. O pior é este sol quente, cada vez mais quente. Estou com sede, a minha boca seca, a vontade de tomar um copo d'água. Ai, as pedras, eu vou procurar me sentar um pouco, me ficando aqui. Eu vejo o ônibus chegar agora, eu tiro um pouco o sapato também, para descansar no pé um pouco. Aí eu vou embora, está bem perto deles vindo, enquanto uns esperam o sol. Os outros se sentem na maior alegria, mas o ônibus demora muito. Eu estou louca para ir, doida para ir embora para casa. Eu vou me levantar um pouquinho, vou ficar um pouco em pé, que sono, pausa, geme. Ai, que barulho. Doutor Silvio Lago, tenha calma. Clélia. Não aumenta mais, que barulho no meu ouvido. Doutor Silvio Lago, ele vai diminuir, Clélia. Não, por favor, aí não aguento mais, barulho. Está se aproximando cada vez mais, muito agitada. Doutor Silvio Lago, o que? Clélia, sim, muito barulho, está descendo, é um ponto luminoso aí. Doutor Silvio Lago, presta atenção no ponto, ele está... Mas veja o ponto, como é que ele vai? Pergunta. Clélia, em cima, um ponto pequeno, faz um ruído forte, cada vez mais. Muito agitada, sol que estou sentindo bem perto, está todo mundo, eu já não posso sair daqui, não posso andar, meus pés estão colados no chão, ó.
Aí está se aproximando ainda mais, vai descer, está descendo. Aí, o que é que vai acontecer? Pergunta. Agora, não sei, está descendo. Doutor Silvio Lago, o que diz? Pergunta. Clélia, muito agitada. Aquela coisa ali, aí aquela coisa luminosa está descendo mais, está descendo de uma maneira suave, bem suave. Doutor Silvio Lago, e como é? Qual é a forma dele? Pergunta. É de uma forma redonda, muito grande, todo iluminado. Doutor Silvio Lago, de que cor? Pergunta. Clélia, é uma cor estranha, muito estranha, uma espécie de nuvem ou fumaça, não sei bem explicar, eu não entendo, existe um tipo de iluminação muito estranha. Doutor Silvio Lago, de que tamanho é a pessoa? É um objeto? Pergunta. O que é que você acha que é isso? Pergunta. Clélia, está na superfície. Doutor Silvio Lago, hein? Pergunta. Clélia, está na superfície, está parado na superfície da água. Doutor Silvio Lago. Ah, da água. De que tamanho você acha que tem? Pergunta. Clélia, não dá para distinguir o tamanho exatamente, mas sei que é grande. Doutor Silvio Lago, tem alguém? Você está vendo alguma coisa lá dentro? Pergunta. Clélia. Não, pessoas estão tomando banho. As pessoas estavam tomando banho, saem de dentro da água, estão todas umas aconchegadas nas outras, feito pânico. Doutor Silvio Lago, veja bem o objeto agora e repare bem, com toda a atenção. Você só dá atenção basicamente ao objeto que está vendo, dá detalhes. Clélia, está parado. Doutor Silvio Lago, veja bem. Clélia, comprida, é um tipo de iluminação. Doutor Silvio Lago, veja bem. Clélia, iluminação estranha, esquisita. Doutor Silvio Lago, descreva a iluminação que está vendo e de mais detalhes. E dê mais detalhes. Ele está se deslocando ou está quieto, parado? Pergunta. Clélia, quieto, porque o que é aquilo? Pergunta. Não sei, meu Deus, não estou sentindo medo. Eu estou sentindo dores fortes no ouvido, de ficar neste sol. Doutor Silvio Lago, a dor vai melhorar, não se preocupe, não vá prestar atenção agora no barulho, presta atenção ao que você está vendo. O objeto tem a luz, modificou? Pergunta. Alguma novidade? Pergunta. Clélia, não. Doutor Silvio Lago, qual é a cor? Pergunta. Clélia, continua tudo na mesma, falando baixinho. Doutor Silvio Lago, mais alto. Clélia, continua tudo a mesma coisa. Doutor Silvio Lago, vai descrever agora o que está acontecendo? Pergunta. Clélia, agora eu estou sentindo uma coisa diferente. Doutor Silvio Lago, como? Pergunta. Clélia, eu estou sentindo que alguém está me carregando pelos braços. Doutor Silvio Lago, quem é? Pergunta. De que maneira? Pergunta. Clélia, os meus pés não estão tocando. Doutor Silvio Lago, como é essa pessoa? Veja, agora você pode ver bem. Clélia, eu não posso ver porque meus ouvidos estão doendo e mesmo estão seguras. Doutor Silvio Lago, olha, faça um esforço, não preste atenção agora aos seus ouvidos. Você está prestando atenção à pessoa que lhe está aí. Veja bem como é a sua roupa, como é o tamanho, o seu tipo. Veja bem, parece um homem? Pergunta. Veja bem, preste atenção, não dê atenção aos seus ouvidos. Clélia, estranho. Doutor Silvio Lago, estranho? Pergunta. Dê detalhes agora, estranho como? Clélia, não sei explicar, o rosto não consigo ver. Doutor Silvio Lago, com que tecido? Pergunta. É um tecido igual ao nosso? Pergunta. Assim como é? Pergunta. Clélia, parece um tipo de tecido diferente, mas não amassa, não amarrota. Doutor Silvio Lago, de que cor? Branca? Clélia, é. Doutor Silvio Lago, tem brilho? Clélia, um pouquinho de brilho. Doutor Silvio Lago, é fechada? Tem botões? Clélia, fechada. Doutor Silvio Lago, descreva bem agora, só presta atenção a esses detalhes. Clélia, ele tem braços firmes, bem firmes. Doutor Silvio Lago, ele está segurando você? Pergunta. Clélia, está sim. Doutor Silvio Lago, de que modo ele está me segurando? Clélia, pelos braços. Doutor Silvio Lago, pelas axilas? Pergunta. Clélia, sim. Doutor Silvio Lago, você está com medo? Pergunta. Está sentindo o quê? Pergunta. Clélia, não, eu não estou com medo, não tenho medo. Doutor Silvio Lago, fala alguma coisa. Fala alguma coisa a você, você vê alguma coisa? Pergunta. Clélia, disseram uma coisa só. Doutor Silvio Lago, o que foi? Pergunta. Clélia, disseram para eu ter calma. Doutor Silvio Lago, falaram com voz natural? Pergunta. Clélia, não, é como se estivesse escutado, é como se estivesse escutado, calma. Doutor Silvio Lago, dentro da cabeça? Pergunta. Clélia, a dor vai passar. Eles falaram-me, carregando. Agora eu estou dentro de uma coisa esquisita. Doutor Silvio Lago, preste atenção, eu quero que você me diga tudo que você está vendo agora. Com todos os detalhes, preste atenção, a coisa que você está vendo como é, de que tamanho, qual o mobiliário, qual é o tipo de luz, tem gente ou não tem, o que estão fazendo, veja se distingue bem tudo isso, gravando como, agora veja bem,
que não escape a sua observação. Clélia, eu estou numa incompreensível. Dr. Silvio Lago, fala mais alto, Clélia. Eu estou numa coisa que acho ser uma plataforma com umas janelas seguindo o mesmo feitio do objeto. É tudo branco, de um material que nunca vi. Tudo muito limpo, um brilho estranho. Mas é um tipo de iluminação, não é forte, é fraca, mas iluminado bem. Dr. Silvio Lago. De onde é que vem essa luz? Pergunta Clélia. De cima, da parte de cima. Dr. Silvio Lago. Você vê algum foco de luz? Pergunta Clélia. De cima, vem de cima, Dr. Silvio Lago. Mas vê a cor dela? Clélia, o quê? Pergunta Dr. Silvio Lago. Sim, mas ela tem um foco. Tem uma lâmpada, um negócio assim? Pergunta Clélia. Não dá para distinguir. Dr. Silvio Lago. Ele é indistinto? Clélia. Não, é uma cor só, mas é fraca. Dr. Silvio Lago. E agora o que estão fazendo? Clélia. Agora estão deitando o rapaz no banquinho próximo. A meu ver, parece que está morto, esquisito. Dr. Silvio Lago, o que é? Pergunta Clélia. Não sei quem é. Dr. Silvio Lago, mas é figura humana? Pergunta Clélia. Estava na praia. Dr. Silvio Lago, estava na praia? Pergunta Clélia. Eu não sei. Dr. Silvio Lago, como ele está? Clélia, não sei se. Dr. Silvio Lago, de que maneira está? Clélia, está de blusão. Dr. Silvio Lago, como é? Clélia, está de blusão. Dr. Silvio Lago, veja bem, Clélia, ele não chora, ele não grita, parece que ele não sente as mesmas dores que sinto, está se aproximando de mim. O que será que eles querem? Pergunta Dr. Silvio Lago, são iguais a nós os dois? Clélia, são. Dr. Silvio Lago, são do tipo que você conhece parecido, humanos? Pergunta Clélia, eles caminham com passos humanos, mas não se vestem como pessoas humanas. Dr. Silvio Lago, como é que você... Incompreensível. Clélia, estão muito protegidos, tipo de roupa protege bem, muito bem, seu corpo e sua cabeça. Dr. Silvio Lago, o que fazem agora? Pergunta Clélia. Agora eles se aproximam de mim, me pegaram como num passe de mágica, a porta está se abrindo, nunca vi uma porta se abrindo assim. Dr. Silvio Lago, o que mais? Clélia, está ficando maluco, não é possível. Dr. Silvio Lago, por quê? Clélia, o que é que eu estou fazendo aqui, nesta coisa que não conheço? Pergunta, eu não sei o que é. Pior é, meu ouvido dói muito. Tudo isso para mim é estranho. Eles estão me deitando numa mesa. Clélia, cansada e agitada. Estão me deitando tão livremente, não me amarraram, não fizeram nada. Parei de descansar então desta agonia que estou sentindo, desta dor, deste ruído que não passa a esta mesa. Que não passa, e esta mesa estranha, também acho que me saiu ruído esquisito. Eu não estou ouvindo, não sei o que é. Não sei o que é, mas estou ouvindo, eu estou sentindo. Se esta dor pudesse parar, para eu poder prestar atenção a tudo chora. Dr. Silvio Lago, isso não passa, não a dor não interessa. Clélia, eles agora botaram um rapaz numa mesinha igual a que eu me deitei. Dr. Silvio Lago, incompreensível. Clélia, o mesmo que fizeram comigo, apenas ficaram parados alguns instantes. Dr. Silvio Lago, não fizeram nada, não colocaram o aparelho? Pergunta Clélia, não. Agora posso ver um tipo de luz, nunca estive, pode-se olhar como se eu tivesse tirado o raio-x e a mesa também. Dr. Silvio Lago, veja bem, Clélia, a mesa, uns ruídos diferentes, como se estivesse registrando alguma coisa. Dr. Silvio Lago, veja bem, veja tudo, não perca nada. Clélia, agora eles estão se afastando cada vez mais, a sala não é muito grande. Dr. Silvio Lago, veja o que você observa nesta sala. Clélia, eu só vejo nesta sala estas mesas, escuta estes ruídos, esse tipo de luz parece que está... Eu não sei, não entendo bem, mas parece uma máquina, um troço assim, como se estivesse me fotografando o corpo todo. Eu não sei, não entendo. Dr. Silvio Lago, como é o aparelho? Pergunta, uma máquina fotográfica? Clélia, é um tipo de iluminação estranha. Ele desce um pouco do teto e do objeto, emite um som suave e se afasta um pouco. Dr. Silvio Lago, dê mais um pouquinho de detalhes. Clélia, eu vou contar tudo que sei. Eu vou voltar ao mesmo local onde estava esta coisa. Agora eles foram embora. Vou novamente, sendo levada pelos braços dos outros. Ver aquele rapaz está morto, não foi atacado por astronautas? Pergunta Dr. Silvio Lago. O que eles respondem? Pergunta Clélia. É porque aquele rapaz é fraco, está desmaiado. Ele não vai sair dali para outra sala, porque a ideia dele é pouca.
Ele tem ideia fraca, o rapaz poderia ficar perturbado, não iria nunca entender o que está se passando. Dr. Silvio Lago, o que você perguntou? Pergunta Clélia. As pessoas que estão fazendo isso não são as mesmas, pois só desejo paz e amor. Eles responderam que é justamente por isso, não entendem que estou ali. Eles pedem que me levante e vá para outra sala. Estamos na outra sala. Doutor Silvio Lago, onde você está? Pergunta Clélia. Próximo dali mesmo. Uma sala bem pequenina. Doutor Silvio Lago, qual é o tamanho da sala que você estava? Pergunta Clélia. Uma sala triangular. Nunca vi uma sala assim. Eles me disseram para eu me aguentar, que meu ouvido vai passar, que minha dor de ouvido vai passar. Doutor Silvio Lago, e você ficou lá? Clélia, fiquei sim, um objeto saindo da parede e chegando bem próximo do meu ouvido. Doutor Silvio Lago, qual é o aspecto da parede da sala? Pergunta Clélia, está saindo da parede um tubo assim, parecido com uma sanfona. Ele se desloca e tem um tipo feito, uma sanfona. Doutor Silvio Lago, você perguntou a eles para que serve a parede? Pergunta Clélia, não perguntei, porque meu ouvido já parou de doer. Então me viraram do outro lado. Sai dali numa luz roxa, uma luz roxinha. Agora o objeto está se afastando de mim, está sumindo na parede. Agora meu ouvido não dói mais. Doutor Silvio Lago, veja tudo quanto é importante, não deixe escapar detalhe nenhum. Veja tudo. Clélia, ele me levantou da cama, me sentou e pergunta, agora está sentindo mais alguma coisa? Pergunta. Eu disse, não estou sentindo mais nada. Acredito que estamos aqui, não é para prejudicar ninguém. Eu respondi que sim, que acreditava. Doutor Silvio Lago, qual é a sua noção? Clélia, eu acho estranho porque aquela dor passou e põe a mão no meu ouvido. Ele respondeu que vou ficar com uma marquinha agora, que eu não devia ter botado a mão, que aquilo era uma cirurgia. Eu não sabia que era uma cirurgia. Doutor Silvio Lago, para que a cirurgia? Clélia, porque tinha me arrebentado os tímpanos, a dor era tão forte. Doutor Silvio Lago, ele deu pontos? Pergunta Clélia, a impressão que tive é que havia me arrebentado os tímpanos, entende? Quando ele falou em cirurgia, ele falou em cirurgia e disse, porque cirurgia não é uma cirurgia que você fez. Doutor Silvio Lago, será que ele não sabia que aquele barulho poderia estourar seus tímpanos? Eles arrebentaram? Pergunta Clélia, não sei. Doutor Silvio Lago, não verificaram não? Pergunta Clélia, agora que você já está bem dormindo, o que se passou mais? Faça um bom resultado daquilo que foi importante. Doutor Silvio Lago, você conversou com ele? Pergunta Clélia, conversei. Doutor Silvio Lago, o que você conversou? Clélia, ele disse, agora você tem confiança na gente? Disse, tenho. Ele disse, agora que você não está sentindo dor alguma, você pode conversar direitinho. Eu disse, não tenho problema algum de dor. Doutor Silvio Lago, qual foi a conversa? Pergunta Clélia, ele disse que eu quero lhe fazer algumas perguntas. Eu disse, está bem, pode fazer. Ele respondeu, mas primeiro você vai visitar a minha sala. Eu disse, que sala? Pergunta. Ele disse, minha sala de comando, a minha sala de comando. Sou eu quem comanda esta nave. Isto é uma nave espacial e eu vou mostrar tudo a você. Respondi, mas eu não entendo nada disso. Ele disse, é por você não entender que você vai ver. E tranque minha porta. A sala é bonita e engraçada, tem vidro grosso, da mesma largura do objeto. A mais não dá para distinguir o mar, nem o céu e nem a terra, que tem uma brumazinha luminosa, também envolvendo. Ele disse, observe isto tudo é para controle nosso. Eles têm vários aparelhos, todos eles têm várias peças e servem para locomover uma coisa ou outra. É difícil você entender tudo isso que você está vendo, mas tem uma pergunta para lhe fazer. Eu disse que sim. Ele disse que podia responder a todas as perguntas feitas por ele, porque eu era diferente do rapaz. Eu disse, diferente em que? Perguntei. Ele respondeu, rapaz, o corpo dele é perfeito, o seu não. Que marca é esta que você tem? Pergunta. Eu disse, mas eu não continuo vestida, minha roupa não foi tirada. Como é que o senhor sabe que eu tenho uma cicatriz? Pergunta. Ele disse, todo o seu registro foi feito, assim como o do rapaz também, certo? Por isso que eu sei que você tem uma cicatriz, eu quero saber o que é isso. Então, eu disse para ele que eu tinha feito uma cesariana. Foi uma operação, havia 6 meses. Ele me perguntou por que é que eu fiz a cesariana. Eu expliquei tudo direitinho a ele. Ele estranhou ter ficado aquela marca e disse que a cirurgia terrestre
está muito atrasada, Dr. Silvio Lago. O que não falou como teria feito a cirurgia lá por eles, Clélia. Entre eles disse que teria, se tivesse que fazer uma cirurgia, não ficaria marca alguma. Dr. Silvio Lago, muito bem, você não explicou como foi levada lá para dentro, se foi pelas mãos deles ou se foi, Clélia. Eu perguntei a eles como foi que me levaram para dentro. E a segunda vez que falei, eles se aproximaram de mim. Tudo direitinho, bonito. Ele explicou, Dr. Silvio Lago. O que ele explicou? Pergunta. Clélia, você veio para aqui da mesma forma que eu entrei. Eu sairei de lá. Dr. Silvio Lago, mas você não explicou. Clélia, expliquei. Dr. Silvio Lago, como? Clélia, as pessoas que ficaram na praia ficaram sem movimento algum. Elas não viram o transporte meu, nem do rapaz, nem na ida, nem na volta. Dr. Silvio Lago, e como foi o transporte na ida e na volta? Pergunta. Clélia, fui primeiro, eles tiraram das pessoas que ficam na praia, tiraram tudo, entendeu? Pergunta. Dr. Silvio Lago, perfeitamente. Clélia, daí eles se aproximaram de mim, depois do rapaz, da mesma forma. Dr. Silvio Lago, pela mão? Clélia, não foi pela mão, eles carregaram pelos braços. Não, eles carregaram pelos braços, com as mãos molhadas. Dr. Silvio Lago, como as mãos molhadas? Pergunta. Sim, do objeto até o local onde nós estávamos. Dr. Silvio Lago, qual era a extensão qual era exatamente a seção? Pergunta. Clélia, não dá para ver direitinho, porque o material é compacto. A mesma matéria que invade o objeto envolve os tripulantes. Dr. Silvio Lago, aquela neblina? Clélia, aquela neblina. Dr. Silvio Lago, era uma pessoa ou eram duas as que levaram vocês? Clélia, duas. Dr. Silvio Lago, uma de cada lado? Pergunta. Clélia, uma de cada lado. Dr. Silvio Lago, a ponte dá passagem para 3 pessoas? Pergunta. Clélia, não dá para entender. Dr. Silvio Lago, e na entrada do aparelho você via porta? Pergunta. Clélia, quando chegamos perto, uma porta se abriu. Uma porta se dividia, como se fosse uma porta mágica. Dr. Silvio Lago, uma para cada lado? Pergunta. Clélia, uma para cada lado, depois ela fechava. Dr. Silvio Lago, depois abriu outra? Pergunta. Clélia, depois tinha outra, antes da passarela. Dr. Silvio Lago, era um corredor circular? Pergunta. Clélia, era da mesma forma do objeto. Dr. Silvio Lago, você passou mais 2 portas? Pergunta. Clélia, passei a primeira, depois a segunda. Dr. Silvio Lago, antes de sair, você parou. Antes de sair, vocês passaram outra vez pela mesma porta da saída? Pergunta. Clélia, sim. Dr. Silvio Lago, o que a pessoa falou? Falou o nome dela? Pergunta. Clélia, não. Dr. Silvio Lago, falou o seu nome? Clélia, falou que sabia por quem tinha processado pela máquina, muito baixo. Dr. Silvio Lago, fizeram uma combinação para mais tarde? Clélia, foi o que ele falou. Dr. Silvio Lago, e como é que é? Pergunta. Você dava uma nota especial, um número? Pergunta. Clélia, não, ele disse que havia feito o registro. Dr. Silvio Lago, e como é que vão chamar você? Clélia, ele falou para mim, você vai saber seu registro. Dr. Silvio Lago, e você vai saber o registro? Pergunta. Clélia, sim. Dr. Silvio Lago, qual é? Clélia, 3SRKO. Dr. Silvio Lago, o que quer dizer isso? Clélia, isso é o que ficou lá para o registro meu. Dr. Silvio Lago, e quando vão chamar você? Pergunta. Clélia, eu não sei. Dr. Silvio Lago, agora, Clélia, você não desperta. Você vai despertar daquela fase chamada amnésia, esquecimento. Ele vai contar tudo aquilo que eles não permitiram. Quanto tempo você ficou lá dentro da nave? Clélia, umas 3h30. Dr. Silvio Lago, mas estamos aqui com vocês há mais de 1 hora. Você não acha que tem mais coisas que você não teve a oportunidade de falar ainda? Agora você está falando com a permissão deles. Agora você vai vencer e vai poder relatar, pois você só está porque eles a permitiram, não é verdade? Pergunta. Já não há razão para conservar essa amnésia. Clélia, não há tempo para viver naquela sala. A sala que eles falaram que era do comando me fez várias vezes perguntas sobre nós.
Dr. Silvio Lago, você está naquela sala, naquela data, vivendo com realismo total, sem perder detalhes. Clélia, ele perguntou como era que nós vivíamos. Dr. Silvio Lago, mas você não deu detalhes como era a vida dele, você não perguntou também não? Pergunta. Clélia, perguntas foram só feitas a mim. Dr. Silvio Lago, você não fez nenhuma pergunta a ele? Pergunta. Clélia, não me foi permitido fazer perguntas. Dr. Silvio Lago, como foram as perguntas deles? Pergunta. Clélia, perguntaram como era a nossa vida de um modo geral. Eu perguntei por quê? Porque o homem é muito agressivo. Porque ele está sempre assim, de modo geral. Uma pessoa que só pensa em guerra, só pensa em ferir. Eles disseram que este era o motivo primordial para entrar em contato com as... Eles disseram que este era o motivo primordial para entrar em contato com os terrestres e que, através de mim, eles iriam colher muitas coisas sobre o homem, sobre a maneira que a gente vive aqui na Terra. Eles disseram que não poderiam, sob hipótese alguma, descer em qualquer lugar, mas sim a água, onde houvesse grama e mar, mas que haveria sempre um meio de comunicação. E eu perguntei a eles se um dia eles poderiam comunicar-se comigo, porque eu estava louca, doidinha, para levar uma coisa dali de dentro, que era para provar a todo mundo que eu tinha estado ali. Ele disse que não era o momento certo, que eu tivesse paciência, porque quando esse dia chegasse, eles iam ver sim. Mas não apenas um objeto, e sim um documentário, um documentário para eu levar a quem quisesse que eu o levasse. A quem posso levar se eu não conhecer ninguém? Ele me respondeu. Mas você conhece, aí vai saber a pessoa certa para entregar. E por esse motivo que você vai passar por uma amnésia. Dr. Silvio Lago. Mas ficou certo que vocês iriam se encontrar outra vez? Pergunta. Clélia, eu acredito que sim. Dr. Silvio Lago, por quê? Clélia, porque eu já encontrei a pessoa. Dr. Silvio Lago, já encontrou? Clélia, já. Dr. Silvio Lago, como foi isso? Clélia, calada. Dr. Silvio Lago, quem é a pessoa? É daqui da Terra? Clélia, é daqui da Terra. Dr. Silvio Lago, você já teve contato com ele? Não? Pergunta. Clélia, o que ele vai me dar, tenho que entregar a uma pessoa. Dr. Silvio Lago, um objeto, qualquer coisa? Pergunta. Clélia, eu não tinha que entregar a uma pessoa, eu disse que não conhecia ninguém. Dr. Silvio Lago, um momentinho, espera aí. Deixe ajeitar aí a fita de gravação para ver todas as coisas que constituíram aquela fase da amnésia. Você vai lembrar, vai reviver de novo, vai viver de novo. Clélia, veja bem, vá falando tudo que aconteceu de importante naquela fase do amnésia. Clélia, foi nessa sala que achava bonito, interessante, tinha vontade de carregar, uma vontade imensa. Dr. Silvio Lago, o que você queria mais carregar de lá? Clélia, qualquer coisa, qualquer coisa. Dr. Silvio Lago, que objeto era? Clélia, qualquer coisa. Dr. Silvio Lago, qualquer coisa. Que objeto você está vendo? Pergunta. Clélia, qualquer coisa. Dr. Silvio Lago, o que é que tinha de mais importante? Clélia, tinha uma coisa que eu achava que era adorno. Tinha uma parede, eu dizia assim para mim que esse material não existe na Terra. Vocês não têm esse material. Eu tocava em tudo o que achava bonito e pedia. Ele dizia que não pode, não deve carregar nada, porque não vão acreditar em você. Ainda não é chegado o tempo certo para você ter alguma coisa. Vai ter uma coisa de grande base, um documentário para entregar a alguém. Eu disse, mas eu não conheço ninguém. Mas não vai conhecer e vai entregar a pessoa certa, certinho. Você vai passar por uma fase de amnésia. Durante essa fase de amnésia você vai passar por muitas sortes. E sua vida vai se modificar e você vai sentir tudo isso. Você vai receber o seu código, vai receber instruções, receber ordens para vir a determinados lugares, para ter o que precisa ter. Muitas coisas vão acontecer. Dr. Silvio Lago, mais alto. Clélia, repete. Muitas coisas vão acontecer. Dr. Silvio Lago, a mais. Já se passaram 20 anos, agora você pode falar todas as coisas? Pergunta. Clélia, posso falar sobre qualquer coisa? Dr. Silvio Lago, falou tudo o que tinha de falar, ou tem alguma coisa que você não falou ainda? Clélia, foram feitas perguntas sobre nós, nossos procedimentos aqui na Terra, sobre o movimento aqui nosso. Qual é o aspecto? Que o aspecto era tão ruim, era a guerra, a maldade, a necessidade. Esse é o ponto primordial.
Eles se agarram demais nisso, porque acham que não podem, de maneira alguma, se aproximar do homem enquanto esse pensamento existir, de agressão, porque eles têm uma força muito grande para destruir o homem. Doutor Silvio Lago, que tipo de força, você sabe? Ele falou alguma coisa, de uma ideia de que fosse essa? Cleia, deu sim. Como é que você está? Que tipo de energia eletromagnética? Pergunta Cleia. Ele deixou transparecer uma coisa, metal. A força é mental, a força mental que eles têm é grandiosa. Doutor Silvio Lago, não falo mais sobre uma possível ocupação de outro espaço que não o nosso? Pergunta Cleia. Falou que eles são de outro planeta. Doutor Silvio Lago, mas do mesmo espaço, do mesmo universo? Cleia. Do mesmo universo, doutor Silvio Lago. Não pessoal? Clélia. Não perguntei. Doutor Silvio Lago. E a época agora é mais favorável? Pergunta Cleia. Sim, é mais favorável. Doutor Silvio Lago. O homem está melhor? Pergunta Cleia. Está mais acessível, já aceita o ponto de vista sobre os discos voadores. Doutor Silvio Lago. Vários. Para todo mundo ver? Pergunta Cleia. Eles já estão descendo, vários. Doutor Silvio Lago, fazendo o que? Permanecendo aqui na Terra? Fazendo o que? Clélia, estão fazendo estudos sobre a Terra. Doutor Silvio Lago, como é que você sabe tudo disso tudo? Clélia, como eu sei? Pergunta. Doutor Silvio Lago, sim. Clélia, por quê? Doutor Silvio Lago, por que eles não conversaram com um cientista que pode dar informações mais precisas? Pergunta. Conversaram com pessoas assim, inteligentes? Converse com pessoas assim, inteligentes, mas que não têm um preparo técnico, como você, por exemplo. Se ele perguntar qual a constituição do seu sangue, você não sabe dizer. Se eles conversarem com médicos, por exemplo, eles teriam informações melhores. Entendeu isso? Clélia, entendi. Doutor Silvio Lago. Se ele conversa com um químico, com um físico, quais são as forças que tem aqui sobre as matemáticas usadas, sobre os espaços, outras coisas? Clélia. É ambições desenfreadas, porque essa pessoa que o senhor está falando seria de uma ambição desenfreada, querendo tirar proveito disso, porque não há número de pessoas que se dedicam de uma largura, base moral, toda científica. Doutor Silvio Lago, você disse que falou com um deles mais uma vez. Eu não entendi bem, falou com ele mais uma vez? Clélia, falei só naquela época. Na outra vez eu tive a impressão de que estivesse sonhando. Doutor Silvio Lago, qual é a diferença? Pergunta. Qual é a diferença do sonho e a experiência que você viu? Pergunta. Clélia, a experiência da praia foi ruim. Eu sentia dores, na outra não. Doutor Silvio Lago, qual foi a outra? Clélia, a outra estava em casa, deitada. Procurei ficar bem calma, sem ruído nenhum. Não tinha ninguém em casa, então fiz todo o possível para entrar em contato. Doutor Silvio Lago, assim foi depois do terceiro e último dia, não foi? Então conta lá o que aconteceu. Clélia, então senti uma paz, uma coisa muito boa. Mas eu não dormi. Eu estava com as pálpebras cerradas e vi aquele rosto na minha imaginação, exatamente igual. Doutor Silvio Lago, na sua imaginação você disse? Como é que você pode fazer a diferença entre a sua imaginação e tudo que você relatou, que viveu? Pergunta. Qual é a diferença entre a sua imaginação e a coisa real vivida? Pergunta. Clélia. Qual é a diferença? Pergunta. Doutor Silvio Lago, a diferença é que saí para ver uma casa, me assustei na rua. Em casa eu estava calma, eu estava buscando aquilo, eu mesma estava desejando. A diferença é esta. Doutor Silvio Lago, você acha então que tivesse desmaiado por qualquer motivo? Inclusive, pode ter ficado no sol muito tempo e tivesse sonhado com tudo isso, é possível? Pergunta Clélia. Não, eu não desmaiei. Doutor Silvio Lago, o sol não a faz desmaiar? Pergunta Clélia. Não. Doutor Silvio Lago, não desmaiava nem depois? Pergunta Clélia. Não. Doutor Silvio Lago, só poderia ser um sonho se você houvesse desmaiado e sonhado nesse período, mas isso não aconteceu, não é verdade? Pergunta Clélia. Doutor Silvio Lago, você tem vontade de um contato então maior com ele? Pergunta Clélia. Tenho. Doutor Silvio Lago, então venha cá, vamos fazer o seguinte. Está numa condição, num estado, agora você vai repousar uns minutos, mas
e você vai esperar nesses minutos, mas vamos pedir a nossos amigos se eles querem aproveitar você no estado de receptividade, se eles querem dar alguma comunicação, fazer crítica ao trabalho que nós estamos fazendo, sugerir outras coisas e complementar tudo isso sobre você. Coloque-se num canal, como um canal passivo, autêntico, para receber qualquer mensagem, porque você está no estado ideal justamente para isso. Porque seu consciente não está atrapalhando você. Você vai repousar bastante agora, uns minutos mais. Quando você me ouvir falar novamente, você estará em condições, acompanhando este trabalho que você já falou até agora. É sinal que eles estão de acordo, que dão permissão. E então aconteceria isso, e depois que falasse, você serviria de canal. Se eles quiserem dar uma mensagem, eles poderiam fazer agora, quando você voltar a falar. Então descanse um bocado. Foi intercalada uma pausa de meia hora. Dr. Silvio Lago. Então você está exatamente em condições melhores para servir de canal. Há qualquer interferência dos nossos amigos que querem manter contato, ou criticar, ou acrescentar, ou dar sugestões, enfim. Em suma, estamos aqui inteiramente a serviço deles, à disposição. Demos tempo para que você fizesse canal de comunicação de você com aqueles mesmos seres que porventura queiram aproveitar seu estado favorável para o canal. Qualquer um pode se aproveitar de seus lábios para conversar conosco, seu aparelho vocal. Clélia, não acredita não. Dr. Silvio Lagan, tem que ser fora, não será nas condições em que você está agora. Clélia, não. Dr. Silvio Lago, porque essas condições não favorecem o contato. Nós estamos aqui bem, com a melhor intenção, ajudando você. Isso não serve, não facilita a comunicação? Pergunta. Clélia, facilita, mas para vocês não vai ser considerado válido. Eles querem uma coisa maior, prova material não existente aqui na Terra. Dr. Silvio Lago, é importante para nós, mas se eles tivessem uma mensagem que dá uma substância que continue, isso já seria uma excelente. Se eles disserem tal dia, tal hora, em tal lugar, vocês terão aí um avistamento da nossa nave. É possível fazer isso? Pergunta. Clélia, eles acham que isso não é necessário, porque eles já têm feito isto várias vezes, em vários lugares. Está ficando de maneira mais acentuada, cada vez mais. Dr. Silvio Lago, muito bem. Então vamos esperar que eles encontrem uma solução para isso. Como é que você está agora? Dorme? Clélia, durmo. Dr. Silvio Lago, em estado de hipnose ou está acordada? Clélia, durma em estado de hipnose. Caso Séries, em 10 de outubro de 1957, apenas 5 dias antes do famoso caso Vilas Boas, ocorreu um importante caso ufológico na região de Séries, no estado de Goiás, que movimentou autoridades públicas de alto escalão, envolvendo o juiz de direito de Séries, Dr. Gabriel Barbosa de Andrade, então secretário do Interior e Justiça do estado de Goiás, Dr. Joaquim Neves Pereira, pelo então secretário de Segurança Pública de Goiás, o senhor Antenor Gomes, e fartamente divulgado pela imprensa na época. O caso ocorreu na região de Quebra-Coco, município de Séries, e teve como protagonista o senhor Miguel Espanhol Navarrete e seu chofer, que tiveram seu caminhão paralisado por um descovador que pousou nas proximidades. A princípio, as duas testemunhas avistaram uma luz intensa. No momento em que começavam a subida íngreme, após terminar a subida, perceberam que o objeto se encontrava a algumas centenas de metros. Sua luminosidade era tão intensa que clareava toda a área, mesmo estando planando a uma grande altura. O chofer entrou em pânico e tentou tirar o caminhão do local. O motor do caminhão apagou no instante que o objeto se aproximou e sobreviveu o veículo, pousando aproximadamente a 40 metros dali. O disco voador tinha aproximadamente 140 metros de diâmetro por 40 metros de altura, sendo ovalado desigualmente, sendo a parte superior mais alta que a parte inferior. Era semelhante a dois pratos superpostos, separados por uma faixa de aproximadamente 20 metros de espessura, onde estava situada esta porta. Quando estava a uma altitude aproximada de 6 metros, ele parou no ar e a sua luz apagou. Após pousar completamente, abriu-se uma porta e por ela saíram 7 pessoas, aparentemente humanas, que vestiam um traje luminoso. Eles olharam fixamente para o caminhão. Após isso, os tripulantes entraram novamente no objeto, que decolou parando a aproximadamente 500 metros de altitude.
Nesse momento, um objeto menor desprendeu-se do maior, seguindo rumo ao norte. O objeto maior seguiu rumo sudeste. O senhor Miguel, engenheiro de mineralogia, oficial da Marinha Espanhola, e até o momento da experiência era cético em relação ao fenômeno OVNI. Ele foi entrevistado pelo juiz de direito de séries, Dr. Gabriel Barbosa de Andrade, acompanhado do então deputado Paulo Roberto de Carvalho. Após a entrevista, o juiz enviou um ofício ao então secretário do Interior e Justiça do Estado de Goiás, Dr. Joaquim Neves Pereira, relatando o caso. O caso Lança-Chamas. Este caso ocorreu em 1957, na cidade de Campinas, no interior de São Paulo, e foi noticiado pela primeira vez em um boletim ufológico de número 14 da SBEDV, Sociedade Brasileira de Estudos de Discos Voadores, no Rio de Janeiro, presidido pelo saudoso Dr. Walter Bulley, em março de 1960. Republicamos o caso com algumas correções e esclarecimentos do senhor Hélio Penteado, envolvido diretamente no caso e que residia na cidade de Curitiba, em setembro de 1957, quando o senhor Hélio Penteado foi chamado para consertar uma cerca de arame de sua fazenda localizada no interior de Campinas, em São Paulo. Já há alguns anos a fazenda foi vendida para o senhor Salles Guerra. O senhor Penteado na época possuía em sua fazenda uma piscina, uma casa, um celeiro, além de vários animais e pássaros. Também realizavam cultivo de hortelã e eucalipto. Aquele dia o senhor Penteado saiu acompanhado do seu capataz, o senhor Zeca Sabiá, em direção aos fundos do terreno, onde havia uma cerca rompida pela presença de um boi pertencente a uma fazenda vizinha. Era aproximadamente 15 horas, quando o cachorro Abilu, que pertencia a Zeca Sabiá, começou a rosnar em direção à plantação de hortelã. Resolveram averiguar quando ouviram um forte e agudo som que os irritava. Diz o senhor Penteado: então vi um balão e comentei com Zeca Sabiá que primeiro um boi vem estragar minha cerca e agora este balão vem cair em minhas hortelãs. Perceberam em seguida que o tal balão não era um balão, mas um objeto de forma discoidal, com mais de 15 metros de comprimento. Encontrava-se apoiado em um tripé com esferas nas pontas que giravam, perfurando o solo à medida que pousava. As marcas deixadas no chão mediam aproximadamente 1 metro de diâmetro, como foi verificado posteriormente. O OVNI encontrava-se a aproximadamente 100 metros das duas testemunhas. Quando o senhor Penteado resolveu aproximar-se cautelosamente, observou que dois seres saíam, não sabe por onde, do interior da nave. Aparentavam ser humanos, mas não era possível ver seus rostos, pois usavam uma espécie de macacão colado ao corpo, que cobria inclusive suas cabeças. Deslizavam sobre o corpo do objeto, como se estivesse utilizando patins. Mas, ao se locomoverem, não mexiam as pernas. No solo caminhavam normalmente, desceram em direção ao rio Tietê, que passava próximo do local. Antes, porém, pegaram abaixo da nave uma espécie de vasilha e levaram consigo. Um dos tripulantes parecia estar carregando uma espécie de arma, mas parecia um lança-chamas. Não movia os dedos, apenas o polegar, aparentando estarem utilizando luvas de tipo esquimó. Seus trajes eram inteiriços de cor verde folha, diferenciando apenas nos pés, onde estavam botas cor de magnésio com cilindro logo abaixo. O senhor Penteado pensou em atirar neles, mas, notando que poderiam não pertencer a esse planeta, mudou de ideia, resolvendo apenas observar suas ações e esperar. Zeca Sabiá prendia o focinho de seu cão para que não fizesse barulho. Os seres entraram em uma plantação e, ao se dirigirem ao rio, tiveram que passar por uma cerca de 1,80 m de altura. Daí pode calcular que esses seres deviam ter cerca de 1,20 m de altura. Mesmo utilizando óculos escuros, o senhor Penteado e Zeca Sabiá sentiram fortes dores nos olhos. Pediu a seu capataz que pegasse a charrete e chamasse um fotógrafo. Um fotógrafo, prefeito ou delegado da cidade, para que estes presenciassem os estranhos visitantes. Meia hora depois, Zeca retornou sozinho, afirmando que não conseguiu localizá-los. Depois de 10 minutos, os seres retornaram com a vasilha cheia do que o senhor Penteado acreditava ser água do rio. O que portava a arma apontou para uma árvore de jacarandá branco e abriu uma fenda profunda no tronco. Também abriu um buraco redondo em um caule de eucalipto que se encontrava próximo do objeto.
Entraram no objeto do mesmo modo que desceram, desapareceram por trás de uma cúpula. Novamente voltou a se ouvir o zumbido estridente e recolheu seu tripé. Elevou-se gradativamente, aumentando sua velocidade. Desapareceu nas alturas em direção à cidade. Quando o seu penteado retornou ao seu automóvel, um Ford ano 37, notou que não dava ignição. Abrindo o capô, observou que os cabos da bateria e os demais cabos do automóvel estavam todos pulverizados. Agora, na charrete de Zeca Sabiá, retornou para o celeiro e notou uma incrível diferença. Todas as ferramentas de sua propriedade encontravam-se empilhadas em forma de cone, que deu a impressão de ter se formado por ocasião de um potente imã. Todos os pássaros encontravam-se mortos sem causa aparente. O macaquinho encontrava-se agitado e com os arames de sua jaula retorcidos. Mais tarde observou que o seu relógio estava parado e não mais funcionava. Mais tarde enviou o relógio a um relojoeiro, mas mesmo após o conserto havia um atraso diário de 10 minutos. Sua esposa comunicou o fato ao Instituto Agrônomo de Campinas, que solicitara ao seu penteado 2 moldes de gesso das pegadas dos estranhos seres. Em 1968, o Sr. Penteado foi convidado pelo Instituto Agrônomo a observar os moldes das pegadas que apresentavam a estranha luminosidade fosforescente. Observação: na época, os jornais de Campinas noticiaram o caso, e naquele mesmo dia várias pessoas moradoras em Campinas observaram um objeto em plena luz do dia sobrevoando o Hospital Júlio Mesquita, onde o objeto soltou 2 borras de metal líquido que caíram em uma rua da cidade. O objeto passou tão baixo que chegou a bater em uma quina de um caminhão estacionado naquela rua. A análise realizada naquela época constataram que as borras de metal apresentavam alto teor de magnésio, e a aeronáutica sob o comando do brigadeiro Godofredo Vidal investigou o caso. Civilizações do espaço, visitantes de outros mundos.